Bem-vindos ao nosso canal e agora nós vamos regulamentar, nós vamos dizer como os estabelecimentos públicos e privados deverão funcionar durante essa pandemia. Devem fornecer máscaras aos funcionários e álcool em gel, 70%, ou um local para higienizar as mãos. Controlar a lotação de uma pessoa para cada 1,5 m² de área de circulação, levando em consideração as pessoas que já trabalham naquele local. Organizar filas de distanciamento de 2 metros entre as pessoas, por meio de marcação no solo ou uso de balizadores, interna e externamente se for necessário, o que nós não estamos vendo nas casas lotéricas, nos bancos, onde as pessoas vão buscar ali aquele benefício que elas estão necessitando, mas estão se expondo ao risco de serem contaminadas por falta de organização. Manter a quantidade mínima de máxima de 2 pessoas por guichê ou caixa, mantendo a fila e limpando o guichê ou caixa entre os atendimentos. Manter os sanitários constantemente higienizados e dispor de sabonete líquido, papel toalha e lixeiras. Gente, o funcionário que for fazer essa limpeza, o ideal é que ele tenha o equipamento já mais completo. Tem que usar pelo menos mais uma luva, fazer aquela higienização ali, de preferência uma luva descartável. Ele faz aquela higienização, terminou ali, ele descarta a luva, lava as mãos e pode continuar o que ele estava fazendo antes. Manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos permanentemente. Essa também deve ser feita, o ideal é que seja feita com luvas pela pessoa responsável por isso. Definir escalas para os funcionários ou priorizar o trabalho remoto para as atividades administrativas quando possível, nosso famoso home office. Adotar um monitoramento diário dos sinais e sintomas dos colaboradores. Na hipótese de suspeita do coronavírus, devem ser mandados para casa sem prejuízo à sua remuneração. O horário de atendimento deverá iniciar às 8 horas, podendo estender até às 12 horas e das 14 às 18. Eu defendo um horário mais estendido porque eu vi algumas coisas nesse sentido, algumas regras, limitando o horário. Então, quando a pessoa só pode ir de manhã fazer aquela compra e tem mais pessoas ali, já está perto do horário de fechar, ela não tem outra opção a não ser se juntar àquelas pessoas, E eu acredito que acaba tendo mais pessoas no local sem necessidade, sendo que ela poderia voltar à tarde para fazer a compra que ela estava querendo naquele momento. Exceto restaurantes, pizzarias e lanchonetes, que poderão funcionar das 12 às 14 e das 18 às 21 horas, independente da autorização constante em alvará. Fica permitido aos mercados e feiras funcionarem nos horários das 5 horas da manhã às 12 horas. O comércio informal deverá iniciar às 5 horas até às 12 horas. Os trabalhadores devem estar utilizando máscara e sendo imprescindível a medidas de prevenção ao enfrentamento do Covid-19, de acordo com determinação do Departamento de Vigilância Sanitária, tal do município ou do estado que estiver adotando esse tipo de medida. Fica condicionada ou vetada a abertura de atividades não essenciais com aglomeração de pessoas, tais como academias, clubes, centros esportivos em geral. Fica condicionada a abertura de academias que poderão funcionar com horários reservados, respeitando o distanciamento de 2 metros entre as pessoas,
higienizando as áreas de contato, os aparelhos, sempre entre a utilização de uma pessoa e a outra pessoa com álcool 70 ou com desinfetante. Eles podem pegar ali e colocar ali um horário para esse grupo que estiver fazendo ali, dependendo do tamanho da academia, o que couber nela naquele formato que nós estamos propondo aqui. Fica condicionada a abertura de salões de beleza. É um decreto que saiu agora. O que eu sinto falta, o meu problema não é em estar tentando abrir as coisas, tentando fazer com que as pessoas trabalhem. O meu problema está em não regulamentar, em não organizar as coisas, não dizer como as pessoas vão proceder, como elas vão trabalhar. Vamos lá. Além das outras, todas as outras exigências, né? Nós vamos colocar aqui mais o seguinte: deve haver pia ou desinfetante álcool em gel 70 para higienização das mãos e dos materiais utilizados pelo trabalhador. O uso de máscaras é obrigatório para o trabalhador. O uso de luvas descartáveis por pedicures, manicures é obrigatório. Sempre que possível, lavar. Aliás, eu acho que não é nem sempre que possível, nem que seja numa vasilha daquelas de lavar os pés. Tem que arrumar uma forma da pessoa higienizar os pés, lavar, passar aquela buchinha ali debaixo da unha antes da pessoa começar a mexer no pé da outra ou na mão da outra pessoa. Devem ser higienizadas antes de todo o procedimento as cadeiras e todos os materiais que foram utilizados pelo trabalhador. Ela atendeu uma pessoa, recebeu ela, a pessoa sentou naquele local já limpo, organizado, todo o material limpinho, lavou os pés, por exemplo, fez a unha da pessoa, se organizou, limpa a cadeira, limpa o local onde a pessoa estava, limpa todo o material que foi utilizado e aí está pronto para receber o próximo cliente. A espera no ambiente será permitida apenas se as dimensões do estabelecimento, ou seja, se conseguir comportar aquela distância mínima, né, de pelo menos 1,5 m, 2 metros entre uma pessoa e a outra. Determinado nessa regulamentação, demais normas também deverão ser respeitadas por todos os estabelecimentos, salvo as particularidades do salão de beleza no caso. Fica vetada a abertura de centros esportivos devido ao contato físico direto entre as pessoas que estão participando daquele jogo. Ginásios, quadras públicas e privadas. Infelizmente, isso é uma coisa que eu não consigo achar uma solução, né? Porque não dá para a gente jogar igual um astronauta que está lá na Lua, né? Então, esse aqui eu não consigo achar um formato que a gente possa prevenir as pessoas por causa do contato direto mesmo entre uma pessoa e a outra. Permanece suspensa a realização de todos os eventos públicos ou particulares de qualquer natureza, como concessão de licença ou alvarás, feira livres, eventos esportivos, qualquer porte, missa, cultos, podendo as igrejas e templos permanecer abertas. Eu tenho aqui também regras específicas que serão somadas às regras gerais. As prefeituras, secretarias, palácios de governo devem adotar os mesmos procedimentos de segurança determinados nessa normatização aqui. Sessões de Câmara, sessões de plenários, sempre que possível, como a gente está assistindo, ali por videoconferência, mas em alguns locais isso não é possível. Então vamos lá.
Sessões na Câmara deverão ocorrer sem a presença de populares, apenas as pessoas locais, e se comportar, se respeitar a norma de distanciamento entre as pessoas, eles pegam e podem participar, alguns repórteres locais, coisas assim. Restaurantes e pizzarias e lanchonetes. Além das normas comuns que eles devem instalar pias com acesso fácil e orientar os seus clientes a lavarem as mãos antes de se sentar. O número de mesas, com no máximo 4 lugares, devem ficar a uma distância mínima de 1,5 m uma da outra, a pessoa no caso, respeitando a distância entre as pessoas no local. Os funcionários devem lavar as mãos sempre que forem levar uma refeição às mesas. As mesas e as cadeiras devem ser limpas sempre que o cliente levantar do restaurante. Com o sistema self-service, quando a pessoa faz seu prato, ele deve ser reorganizado. A ilha ali, ela deve ter uma área protegida em volta dela, e um funcionário deve ser ali designado para servir a pessoa, para não ter aquele negócio de vários pratos, que a pessoa chega, pega num prato e esbarra no outro, vai pegar um talher e esbarra em outros talheres. Então tem aquele contato de muitas mãos pegando nos mesmos lugares, a tampa que todo mundo pega. Então, assim, eu acredito que se eles se reorganizarem, né, servir ali, a pessoa fica ali servindo, o outro olhando ali numa distância segura, dizendo o tanto que quer, também funciona muito bem, não vejo problema com isso. Hotéis, além de seguir todas as regras citadas, realizar higienização diária da área comum, dos quartos e banheiros, trocar o lençol, toalha, coberta todos os dias, ou quando sair uma pessoa e for antes de chegar outra. O hóspede não pode ficar na área comum. As pessoas devem evitar áreas comuns, ficar ali, uma questão ali para não aglomerar, porque um fica, o outro fica. Então a pessoa deve chegar e ir lá para o quarto dela, ela deve ficar ali na área comum ali, no caso só esperando ali a abertura, um quarto para ela, e sempre respeitando a distância entre as pessoas. A limpeza deve ser feita por uma pessoa utilizando máscaras e luvas. Os cafés da manhã devem ser servidos seguindo as mesmas regras de um restaurante, de uma lanchonete, com distanciamento entre as pessoas. Durante o recebimento de mercadorias, eu acredito que a gente tem que fazer algumas regrinhas também para pessoas que estão circulando por vários locais. Eu acho que a montagem de uma barreira inteligente é bem interessante. Não uma barreirinha daquela ali com um termômetrozinho, não. Uma barreira com informação. Olha, se você vai parar aqui para almoçar, para jantar, o procedimento é esse. Procure manter a distância das pessoas. Tá? Olha, não leva a mal. A gente é muito agradecido por você continuar trabalhando no meio dessa confusão. Mas nós pedimos compreensão, porque as pessoas precisam se cuidar, né, do contato com essas pessoas aí. Durante o recebimento de mercadorias, o estabelecimento deve fechar as portas, se o caso for dele receber a mercadoria pelo mesmo local que as pessoas entram e saem, para que o mínimo de pessoas possível tenha contato com o viajante, com o caminhoneiro, com a pessoa que faz o embarque, desembarque, carrega a mercadoria
para os locais. Então, quanto menos gente com contato com essas pessoas, melhor. Serviços informais devem ser realizados com máscaras, com fornecimento do contratante ou o próprio contratado, dependendo do combinado deles e respeitando a distância. Por exemplo, um pedreiro, um encanador que vai fazer um serviço, ele tem que seguir também esse padrão aí. Lojas de roupas, calçados e outros devem orientar os clientes a não manusear o produto sem necessidade. O ideal é que eles tenham uma pia também na entrada ali, a pessoa lava a mão, a pessoa já vai estar usando máscara. Mas mesmo assim, quanto menos a gente pegar nas coisas, é melhor. Eu sugiro aqui, porque eu acredito que o ideal é a pessoa pegar, eu gostei desse calçado aqui, não, eu vou levar. Então ele pega, leva com a garantia de devolução, no caso de não servir e tal, alguma coisa, e até para poder sair logo daquele local e não ficar aglomerando mais pessoas lá ali para consumir ali, para comprar uma camiseta, uma calça, um calçado, alguma coisa. Lojas de eletrodomésticos. Os funcionários devem realizar a apresentação do produto, além de todas as outras coisas, todo mundo usando máscara, tudo, a pessoa vai lá e mostra, ela abre o fogão, ela abre isso, para justamente não ter esse negócio de várias mãos pegando naquele local, que é onde mais acontece o contágio. A pessoa vai lá, sofá bonito, vai lá, senta aí, deixa o negócio lá, o outro senta, a pessoa põe a mão, leva no olho, no nariz e na boca e pronto, já se contaminou e já sai contaminando pelo menos o pessoal da casa dela. Bom, pessoal, demais é isso daqui, né? Põe aqui tem algumas orientaçõezinhas, né, do tipo a gente pegar e colocar o preço das coisas o mais visível possível. Por exemplo, eu vou no supermercado, se eu tenho o preço das coisas ali bem visível, no local certo, organizado, bonitinho, eu não tenho necessidade de pegar em alguma coisa para mim olhar o preço daquilo. Então só aí eu já estou ali evitando que algumas pessoas, pelo menos, coloquem a mão ali sem ter intenção de levar aquele produto. Então é isso, pessoal. Por enquanto, se você curtiu, deixe seu like e nós vamos passar agora, continuando isso que nós estamos fazendo aqui, passar para a proteção individual, mas de uma forma mais direta. Vou passar rapidamente revisando aquilo que a gente já viu, do uso de máscara, de como lavar as mãos, alguns procedimentos, e nós vamos fazer algumas simulações. O pessoal está me pedindo simulações, então eu vou fazer nesse formato aí para vocês. Então até o próximo vídeo e valeu aí, galera!